Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Vrachá, voltamos novamente com mais uma edição do programa Minha Vida Bem, falando sobre a sexta leitura da Torá, da Parashá Vayikri. Eu sempre costumo falar que esse é um vídeo feito especialmente para os meus filhos, para minha primogênita Gabriela Dudani, Gabriel Kalev, Ariela Hesed e Eliabe Hassid. Esse não é um vídeo proselitista, eu não estou fazendo proselitismo aqui, não sou rabino, não sou professor, não sou moreno, não sou líder religioso, eu sou apenas um pai falando sobre Torá e mitzvot com meus filhos. É um programa feito, um projeto para ficar perpetuado na internet, tá? Para quando eu não estiver aqui, os filhos e os netos todos possam ver e aprender e conversar sobre a Parashá Ashavua. Nós estamos quase finalizando o livro de Bereshit na Parashá Vayikri, sexta leitura. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde partirá o despojo. Todos estes são as tribos de Israel. Ele começou, na realidade, essa sexta leitura falando somente de Benjamim. Todas essas são as tribos de Israel, 12. Isso é o que lhes falou seu pai e os abençoou, a cada um segundo a sua brachá, a sua bênção específica os abençoou. E deu-lhes esta ordem e disse-lhes: eu serei juntado a meu povo, serei enterrado com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, que foi comprado dele, na cova que está no campo de Macpelá, fica aqui próximo da gente, sobre a face de Mamré, a terra de Canaã que comprou Avraham com o campo de Efron, Heteu, por posse de sepultura, ou seja, é nossa, a gente comprou aquilo dali, não foi doado não, tem prova. Ali enterraram Avraham e Sara, ali enterraram Yitzhak e Rivka e sua mulher, e ali enterrou também Lea. A compra do campo e a cova que está nele foi feita dos filhos de Het, e terminou Yaakov de ordenar seus filhos e juntou seus pés na cama e expirou e foi reunido a seu povo. Veja bem, a Torá não diz que ele morreu, só diz que ele juntou seus pés na cama e expirou e foi reunido a seu povo. Não fala, e os nossos sábios vêm dizer que Yaakov nunca morreu. Por que não morreu? Porque a Torá não diz que ele morreu e que ele ainda vive. Não literalmente, né? A gente sabe que ele foi embalsamado, etc. Mas Am Israel Chai, ou seja, Israel vive e Yaakov vive, como eu já expliquei no vídeo anteriores, né? Que os verdadeiros tzadikim, eles são vivos e eles não morrem. Começando o capítulo 50, e atirou-se Yosef sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e beijou e ordenou Yosef aos seus servos médicos para embalsamar o seu pai, e embalsamaram os médicos a Israel. Aqui disse que houve um erro de Yosef. Hashem não gostou desta atitude porque ele disse: vem cá, você acha que eu não tenho poder suficiente para preservar o corpo do teu pai? E a gente sabe que as pessoas santas, os tzadikim, eles não vê corrupção, dificilmente se apodrece que cai. Existem casos e mais casos de pessoas que o corpo dela ficou intacto. A mesma coisa, Hashem disse: como é que você vai embalsamar? O Eliabe hoje o Eliabe me disse: pai, mas e aí, eles furaram o Yaakov? Como assim? Porque para embalsamar tem que fazer todo um processo, né, de órgão, de preservar, de botar, enfim. Ele disse: o que foi que aconteceu? Hashem não gostou disso, por causa disso ele também foi punido e ele acabou morrendo um pouco mais antes dos irmãos. A gente sabe também que ele morreu por causa disso. Por que também ele morreu? Porque ele fez Lashon Hara dos irmãos e por causa disso ele viveu menos do que os irmãos. Tem toda uma explicação sobre isso, tá bom? E se completaram 40 dias, pois assim se cumpre os dias de embalsamento, e choraram no Egito 70 dias, ou seja, 40 dias de embalsamento, num total mais alguns dias que deu 70 dias. É interessante que a Rivka, quando o Yaakov e o Esav estavam brigando, ela disse: olha, vai embora, Yaakov, vai lá para o meu irmão Lavã, porque eu não quero enterrar os meus dois filhos no mesmo dia. Ali ela já estava tendo uma previsão de que os filhos iriam morrer os dois no mesmo dia, porque eles eram gêmeos, nasceram no mesmo dia, e ela disse: eu vou ter que enterrar, um vai matar o outro, e aí o que vai acontecer? Eu vou enterrar os dois no mesmo dia. Presta bem atenção. Nesse caso,
Yaakov morreu antes do que Esav. Mas vai acontecer o Midrash que vai contar justamente que eles foram enterrados no mesmo dia. Vou explicar. Sim. E passaram os dias do seu choro e falou Yosef à casa de Faraó. O próprio Yosef não foi até o Faraó porque ele estava de luto, né? Sem tomar banho, com a barba grande, estava vestido roupas de serrapilheira e não foi até lá, não era digno de entrar no palácio desse jeito. Até também o Midrash fala que ele não foi até lá porque lá tocava músicas e ele não queria se alegrar e ver. Ele queria seguir as leis de luto realmente. Então ele mandou umas pessoas lá dizerem para o Faraó: olha, rogo se achei graça a vossos olhos, falai e rogo na presença do Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, e ali me enterrarás, e agora subirei e rogo, enterrarei meu pai lá e voltarei. O Yosef está dizendo: vou enterrar meu pai e eu volto. E disse o Faraó: sobe e enterra o teu pai, como te fez jurar. Mas diz, como a gente falou nos vídeos anteriores dessa paraxá, e ela estava falando, que o Faraó não quis deixar o Yosef ir enterrar o pai, porque justamente o Yaakov, Israel, sabia que isso poderia acontecer, por isso ele pediu para que Yosef jurasse no Brit Milá dele, debaixo da coxa, que ele iria enterrar. Não porque ele não acreditava em Yosef, mas porque ele sabia que o Faraó poderia se interpor com relação a isso, e foi isso que aconteceu no final. E aí o Yosef disse: olha, você está dizendo para eu não honrar e não cumprir com a promessa que eu fiz com meu pai, então também não vou cumprir com a promessa que eu fiz para você. Lembra? Papai, você disse que se você não quer que eu enterre meu pai no lugar onde eu tinha nascido, eu vou falar pro egípcio que eu sou sabedora mais de vocês. Não conta pra ninguém, tá bem, eu mando, tá bem. Isso mesmo, e o Eliav está dizendo justamente isso. Se você não quer que eu cumpra com a promessa que eu fiz para o meu pai, então não vou cumprir a promessa que eu fiz para você de não falar para ninguém que eu sei mais do que você o idioma. Então falou: vai lá, enterra o teu pai, como ele te fez jurar, e subiu Yosef para enterrar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões de sua casa, e todos os anciões da terra de Mitzrayim, toda a casa de Yosef e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente suas crianças, seus rebanhos e seu gado deixaram na terra de Goshen, onde eles moravam. O interessante é que a Agadá vem trazendo uma história grande, com muitos detalhes de como foi esse enterro, muitos soldados à frente, muitos soldados atrás. Foi assim uma procissão, uma coisa grande, uma caminhada grande que houve, com muita kavod para Yaakov. São muitas coisas interessantes que aconteceram. E subiu com ele também carros, também cavaleiros. Aqui a Torá já fala um pouco sobre isso, né, sobre essa kavod, mas a Agadá traz detalhes muito mais especiais. A caravana foi muito numerosa e vieram até Gorém, a ilha de Hadat, além do Yarden, e ali prantearam com muito grande, forte pranto. Eles choraram bastante porque disseram: e aí, esse homem de paz que morreu? Sabe, as pessoas viram que realmente ele era um grande tzadik. E fez por seu pai luto de 7 dias. E vendo o morador da terra, o cananeu, o luto em Gorém, Hadat disse: luto grave é este para o Egito Mitzrayim. Portanto, chamou seu nome de Abel Mitzrayim, luto do Egito, que está além do Yarden, neste local. E fizeram-lhes os seus filhos assim como lhes ordenou, e levaram os seus filhos até a terra de Canaã, e enterraram na cova no campo de Marpelá, que comprou de Abraham, com o campo por posse de sepultura de Efrom, o Heteu, e sobre a face de Mamré. E até aqui existe um midrash muito interessante, que quando eles foram para enterrar o Israel, no caso de Yaakov, o Esav veio com uma multidão de guerreiros, né, dizendo: não vamos enterrar não. Na realidade, aqui já está enterrado Adão e Eva, já está enterrados Abraham e Sara, já está enterrado Isaac, e já está enterrado a Rivka, e na realidade era para ser enterrado eu e Yaakov, nós dois. Mas ele já enterrou a Lea lá, então não pode ser enterrado agora, é minha vez de enterrar. Só que aí os irmãos disseram, e Yosef disse: vem cá, você acha que a gente é bobo? Você vendeu a sua parte para o nosso pai. Ele falou: cadê a prova? Tem algum papel escrito em alguma coisa? E realmente tinha. Não tem. Nós temos o documento, só que estava lá em Mitzrayim, lá no Egito. Imagina só. O que foi que aconteceu? Aconteceu que ele disse: então vai mandar buscar. Enquanto isso, o funeral parou ali, não deixou enterrar. Que cena terrível. Imagina, você tá querendo enterrar, todo mundo chorando, e esse malvado no último momento faz isso. E aí disseram que manda Naftali, que ele era um grande corredor, saiu correndo rápido para buscar o documento que estava em Mitzrayim. Nesse meio termo existia uma pessoa chamada como? Qual é o nome dele, Ariela? Hushim, que ele era surdo, ele não escutava muito bem. Eu não sei de quem era filho. Filho de quem? Tá.
de Dan. E aí o que aconteceu? Ele disse, que esse cara, por que para uma procissão toda? Temos que enterrar o meu avô, olha aí o que está acontecendo. E aí ele perguntou e disseram, não, esse Irachá que não está deixando a gente enterrar ele. Ele ficou com tanta raiva, ele pegou um pedaço de pau, deu uma cacetada tão grande na cabeça do Esav que os olhos esbugalharam, foram para fora assim. E aí diz, tem uma marloca de qual dos filhos que foram os filhos, depois disso que um pegou e cortou a cabeça do Esav, e a cabeça do Esav foi enterrada e está até hoje dentro da caverna de Mahara Machpelah. Só a cabeça dele está lá dentro, o crânio dele. E aí isso traz a comprovação de que a própria mãe deles, a Rivka, disse, vou enterrar meus filhos no mesmo dia, porque o Yaakov tinha morrido antes, mas eles dois foram enterrados no mesmo dia, Yaakov e Esav. Depois de tudo isso, voltou Yosef a Mitzrayim, ele e seus irmãos e todos os que subiram com ele para enterrar o seu pai. E depois de enterrar seu pai, e vieram os irmãos a Yosef, que viram na realidade os irmãos de Yosef, que tinha morrido o pai dele, e disseram, talvez nos aguardou o rancor, e Yosef tinha aguardado o rancor da gente, e nos devolverá certamente todo o mal que nós fizemos para ele. Ficaram preocupados. Vieram a Yosef dizendo, olha, o teu pai nos ordenou. Mentira, não tinha acontecido. Eles estavam inventando mais uma história. Olha, nosso pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a Yosef, rogo que perdoe por favor a falha de teus irmãos e seus pecados que mal te pagaram, e agora perdoa, rogo, o pecado dos servos do Deus de teu pai. Colocou até Deus no meio. Imagina só. E Yosef chorou enquanto eles falavam. Por quê? Primeiro que o pai dele soube disso através de profecia, mas até então o pai dele não sabia disso. Não foi revelado para Yaakov que eles tinham vendido. Aí ele chorou enquanto eles falavam. Por que ele chorou? Vocês ainda estão tocando nesse assunto? Já está perdoado, já passou, já falei que vocês não me mandaram para cá, tá tudo bem. E foram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disse, eis-nos, nós somos teus servos. Disse-lhe José, não temais, não temais, não temo, não fique com medo. Acaso eu estou no lugar de Deus e vós pensastes sobre mim mal? Vocês estão pensando mal, não estou pensando em fazer isso para vocês. O Deus o intentou para o bem, para fazer como neste dia. Vocês pensaram fazer mal, mas Deus fez o bem. E eu vos sustentarei. E ele fala, né? E a fim de fazer viver muita gente. Ele fala, para com isso, tá tudo tranquilo, tá tudo legal. Não pensem em besteira. Vocês estão criando caso, procurando pelo em ovo. Para com isso. E aqui termina a sexta leitura. Mais outros comentários bem interessantes. O Yaakov só morreu depois que ele deu todas as ordens e orientações para os filhos dele. Só depois que ele terminou a missão dele de Hinur, de educar os filhos, foi que ele cumpriu a missão dele e ele pôde se reunir ao seu povo. Yaakov vai continuar vivo e o seu legado vai continuar enquanto seus filhos levarem o legado dele. Por isso, eu estou fazendo o vídeo. O papai foi um dos primeiros a fazer a techuvá na nossa família para retornar. Se vocês continuarem, esse legado vai continuar. Eu vou ficar muito feliz porque vocês vão estar dando continuidade, dona Ariela, seu Eliave, aquilo que o papai fez. Continue cumprindo o Torá e Mitzvot. Enquanto vocês estiverem cumprindo o Torá e Mitzvot, o papai vai estar vivo eternamente. Baruch Hashem. Quando o Yosef voltou, os irmãos ficaram preocupados e disseram, pô, agora o Yosef vai ser vingado da gente, né? O papai já morreu e vai ser vingado. Talvez ele acha que nem sabe que disse, enquanto meu pai estiver vivo, Yitzhak, eu não vou fazer mal a Yaakov. Depois que ele morreu, eu vou me vingar. Eles pensaram a mesma coisa. E justamente isso aconteceu quando eles passaram por Dotã, onde estava lá o poço, e Yosef olhou ali e rezou a Hashem, dizendo, Hashem, eu te agradeço, eu estou passando aqui porque o Senhor me tirou desse poço, agora eu não sou escravo, o Senhor me colocou numa posição elevada, um lugar sem água, eu estava com fome, tinham animais também que poderiam ter tirado a minha vida, venenosos, mas eu coloquei a fé em você, você me salvou. E ele começa a rezar dizendo que Hashem é tão misericordioso que ele eleva os humildes, né, que tem confiança nele, ele rebaixa os orgulhosos, ele faz justiça e verdade. Ele fala, olha, ele levou os filhos dele também. E o Yosef, ele diz, e nesse lugar aqui eu quis mostrar para vocês, meu filho, o que eu passei. Foi aqui que tudo isso aconteceu. A gente volta daqui a pouco falando sobre a sétima leitura e finalizando o Sefer de Bereshit. Shalom Lechitraot.